das celebridades é como se fosse uma grande escola de adultos. Quase todo mundo se conhece, tem amigos em comum e até os rolos são compartilhados. Assim como é de se esperar, traições rolam soltas nesse meio, mas nem sempre o tratamento é igual. Geralmente os homens e mulheres costumam receber reações bem diferentes do público nessas situações. Se você já acompanhou algum caso de traições entre famosos, não vai ser surpresa alguma quando eu digo que mulheres são mais criticadas e julgadas quando são infiéis, enquanto que para os homens esse comportamento é mais aceito. Basta lembrarmos do caso entre a Luísa Sonza e o Whindersson Nunes, que mesmo sem nenhuma prova concreta, a cantora foi linchada virtualmente por um suposto caso fora do casamento, enquanto Neymar, traindo sua esposa grávida, teve um tratamento muito mais moderado. Relembre comigo nesse vídeo algumas traições que marcaram o mundo dos famosos e como foi a reação dos fãs e haters diante desses casos. Neymar e Bruna Biancardi. Essa foi uma das grandes polêmicas desses últimos meses. Tudo começou no dia 18 de junho, quando vazou a notícia de que Neymar teria traído a noiva, que não podemos esquecer dessa parte, está grávida e ainda na véspera do Dia dos Namorados. Quem expôs a traição com vídeos e prints de mensagens trocadas foi a própria modelo com quem o atacante traiu Bruna. 3 dias depois, após muita repercussão e milhões de comentários nas redes sociais, Neymar se manifestou com um texto publicado junto a uma foto ao lado de Bruna, dizendo que aquilo era pela noiva, pela filha do casal e pela família. No texto postado em seu Instagram, o jogador assumiu o erro em suas palavras. Viu quanto você foi exposta, o quanto você sofreu com tudo isso e o quanto quer estar ao meu lado e eu ao seu lado. Arrisco dizer que erro todos os dias dentro e fora dos campos, só que os meus erros na vida pessoal resolvo em casa, na minha intimidade, junto à minha família e meus amigos. As coisas boas todos querem expor, né? Mas quando algo errado acontece, não quer ser exposto. Olha, conveniente, né? Mas esse não é o ponto, e sim como, depois desse texto, Neymar foi louvado pelo público e outras celebridades que parabenizaram o jogador por assumir o erro e que agora era o momento de seguir em frente. Mas não parou por aí, não. Após o pedido de desculpas, outras mulheres que supostamente também haviam recebido mensagens do jogador quando ele já era comprometido com a Bruna começaram a expor os casos. Com a repercussão, Neymar usou o Twitter para comentar o assunto em tom de brincadeira e postou: "Mais alguém?" e um emoji rindo. Naquele mesmo dia, o apresentador David Brasil, que é amigo do jogador, fez uma publicação mostrando uma troca de mensagens entre os dois, brincando com a situação dos prints vazados pelas mulheres com quem Neymar entrou em contato durante o relacionamento com Bruna. A influenciadora não se pronunciou sobre a situação, mas já apareceu com o noivo vários momentos depois dessa situação, provando que o perdoou. Porém, a família não deixou isso passar em branco. Bianca Biancardi, irmã de Bruna, disse por meio de um texto nos stories do Instagram que valores, compromisso e caráter não existem no comportamento de Neymar e afirmou que ela e a família não vão mais tolerar nenhuma publicação infantil, desrespeitosa e imoral por parte do astro do futebol. Está debochando da situação ao invés de sentir vergonha e constrangimento, está dando risada nas redes sociais, expondo a minha irmã mais uma vez. Depois de toda essa polêmica e muitas acusações com provas, Neymar saiu impune, com apenas algumas críticas do público, com um pouco mais de senso e, para piorar a situação, Bruna, uma mulher grávida que é vítima da situação, ainda foi acusada de estar com o jogador apenas por interesse ao dinheiro dele. Que treta, hein? Me conta aqui nos comentários o que você pensa sobre as atitudes do Neymar e Bruna nessa história bem maluca. MC Cabelinho e Bela Campos. Bela Campos e MC Cabelinho estavam juntos desde outubro de 2022, mas em agosto de 2023 anunciaram o término do namoro. Os dois viviam um relacionamento desde que se conheceram nos bastidores da novela Vai na Fé. Os rumores da crise no relacionamento entre os dois começaram a circular nas redes sociais após o perfil Subcelebrities no Instagram revelar que MC Cabelinho foi visto em um hotel de Belo Horizonte, Minas Gerais, com uma ex-ficante. Posteriormente, eles apontaram a estudante de direito Duda Merdef como a tal mulher que o cantor havia encontrado. Com todos os boatos, a Duda apareceu nas redes sociais e confirmou que esteve com o Cabelinho na cidade. Desde o início que ele falou pra mim que estava terminando, que não estava mais namorando ela e que só não tinha tornado isso público ainda. Eu estava esperando um posicionamento de um dos dois, principalmente dele, porque eu falei com ele. Quem falou que estava solteira era ele, não ela. Mas o hater sempre cai na mulher. O homem nunca está errado, mas vida que segue. Desejo muita força pra Bela. Ela não merecia passar por isso. Acho ela uma pessoa incrível. Na contramão do burburinho, o Cabelinho se apresentou no Rio de Janeiro e seguiu homenageando a atriz em uma parte específica de seu show. A homenagem aconteceu durante a apresentação de Minha Cura, música que foi feita pelo artista pra Bela.
Como é tradicional nos shows do rapper, a canção sempre vem acompanhada de imagens dos dois juntos no telão e dessa vez não foi diferente. No dia seguinte, Bela Campos confirmou o término do namoro com o MC Cabelinho. Até o momento, estava aguardando um posicionamento público do MC Cabelinho sobre rumores de traição, mas os homens, de forma geral, são isentos desse questionamento e nós, mulheres, precisamos sempre explicar se vamos casar, ter filhos, nos separar, iniciou dizendo a atriz. Como não tivemos uma mensagem dele falando sobre o ocorrido, eu me proponho a confirmar aqui que não estamos mais namorando em função dos motivos óbvios. Faço isso em respeito a todos que nos acompanharam e tinham carinho por nós. Faço isso por todos que já passaram por isso e não puderam reagir, foi o que ela desabafou. Finalmente, depois da atriz anunciar que ela e MC Cabelinho não formam mais um casal, foi a vez dele falar sobre o assunto em uma postagem no Instagram. Assim como nunca comentei e continuarei não comentando sobre a minha vida pessoal, nunca dei e vou continuar não dando mídia nem palco para ninguém crescer. É uma pena que essa loucura completa tenha tomado a proporção que tomou e afetado a nossa vida dessa forma, escreveu ele, se isentando da polêmica que ele próprio criou. Semanas antes dessa treta, o ex-casal tinha feito tatuagens, um com o nome do outro, mas Bela já cobriu com um novo desenho de uma borboleta. Que vacilo, hein, Cabelinho? E você, fica do lado de quem nessa treta? Shakira e Piqué. Esse caso deu o que falar, mas não só pela traição, e sim pela forma como a Shakira descobriu ela. Shakira e Gerard Piqué já estão separados há pouco mais de um ano, mas as polêmicas envolvendo o fim do relacionamento seguem vindo à tona. Os últimos meses foram turbulentos para o ex-casal, que esteve na mira da imprensa por conta de polêmicas envolvendo batalhas judiciais. A desconfiança começou quando a cantora teria voltado de uma viagem e percebido que alguém havia comido uma geleia orgânica de morango. Ela teria estranhado porque Piqué e os filhos do casal supostamente não são fãs da iguaria. Com isso, teria deduzido que Piqué levou alguém para casa. Shakira nunca confirmou a história, mas já disse que abriu a geladeira para descobrir a verdade. A cantora deu a declaração no programa de televisão britânico This Morning ao falar do clipe de Te Felicito, música em parceria com o cantor Rauw Alejandro. No clipe, Shakira abre a geladeira e se depara com a cabeça de Rauw ao lado de alguns potes parecidos com os usados para conservar a geleia. Assustada, ela fecha a geladeira. Te parabenizo. Como você atua bem, diz a música. Shakira mandou mais uma indireta e bem direta, em forma de música pro ex. Em parceria com o produtor Bizarrap, a colombiana disparou várias referências ao fim do relacionamento dos dois e até citou o nome de Piqué de forma discreta durante a canção. O jogador de futebol respondeu, referindo-se de forma indireta a uma parte da música em que Shakira acusa o ex-companheiro de ter trocado um Rolex por um Casio. Piqué anunciou a parceria com a marca de relógios, acrescentando que os Casios são relógio para toda a vida. Casio nos ha dado relojes y tenemos un acuerdo con Casio. La Kings League ha llegado a un acuerdo con Casio. Além de debochado, depois de toda a polêmica, Piqué ainda conseguiu um novo patrocínio. O que uma marca diz sobre ela quando depende de uma celebridade nesse momento, não é mesmo? O antigo futebolista foi ainda filmado a chegar à Kings League ao volante de um Twingo. E o que é que um carro tem a ver com Shakira? Na mesma música, a artista acusa o ex-companheiro de trocar uma Ferrari por um Twingo. Desde a exposição das inúmeras traições, o ex-jogador vive um relacionamento com Clara Chia. No entanto, a imprensa espanhola começou a divulgar que a jovem teria o traído com um ex-técnico do futebolista. O jornal afirmou que Clara teria tomado a decisão de trair Piqué ao saber que ele teria sido infiel ao se relacionar com uma jovem advogada. É tanta treta que não cabe em um único vídeo. Comenta aqui embaixo se você já quer ver a parte 2 com a continuação dessa lista. Mayra Card e Arthur Aguiar. Nos 5 anos de namoro, entre términos e casamento, o relacionamento entre a influenciadora e o ator tornou-se polêmica e foi piada constante na passagem de Arthur pelo BBB. Tudo se manteve tranquilo até 2020, no primeiro término dos dois. Em primeiro momento, a ex-BBB disse que o fim tinha sido amigável, mas logo depois ela postou um vídeo narrando traições de Arthur e um relacionamento abusivo com ele. Eu vivi num relacionamento abusivo e manipulador, onde eu era extremamente traída durante muitos anos.
Nesse momento, começaram as trocas online entre os dois, com Arthur assumindo as traições, mas não o relacionamento abusivo. O ator até publicou alguns stories pedindo desculpas à esposa, depois que parte das traições começaram a ser expostas. Segundo os números oficiais, Arthur cometeu 17 traições, mas há muitos que dizem que há mais. A única citada por nome por Maíra Cardi foi a ex-paniquete Arícia Silva, mas segundo a ex-BBB, muita coisa permaneceu no sigilo. Ainda em 2020, Arthur publicou um textão pedindo desculpas. Depois disso, a influencer afirmou não descartar uma reconciliação. Na mesma época, o ator se tornou evangélico e Maíra disse estar em uma nova jornada espiritual com ele. Durante o começo da pandemia, os dois se juntaram de novo, com o direito a Arthur cuidando dela, quando ela contraiu Covid-19 e Maíra dizendo ter se arrependido de expor as traições. 8 dias depois de anunciarem que estavam juntos, em abril de 2021, terminaram de novo. Chorando, Maíra anunciou em um vídeo publicado no Instagram que o ciclo com Arthur havia se encerrado ali. Em outubro do mesmo ano, após dizer que não tinha motivo nenhum para trair Maíra, eles voltaram e continuaram juntos em outubro de 2022. O ator, em dezembro de 2021, lançou uma música dizendo nem sei quantas vezes te traí, pedindo perdão para sua esposa. Em janeiro de 2022, ele entrou na casa mais vigiada do Brasil e, apesar de toda essa polêmica de acusações de ser um homem abusivo, o Brasil perdoou o ator e ele foi o vencedor do BBB 22. Mas com todas essas idas e vindas, Maíra foi muito criticada pelos internautas e por ter exposto o Arthur e depois voltado para a relação, enquanto muitos passaram pano pro ator. Olha, acho que o Arthur bateu todos os recordes até agora, não é mesmo? Não tenho nem comentário para isso. Não sou capaz de opinar. Luísa Sonza e Whindersson Nunes. Agora vamos para o último e talvez mais polêmico caso desse vídeo. Luísa Sonza e Whindersson Nunes se divorciaram em abril de 2020, mas o assunto continuou sendo comentado e discutido na web por muito tempo depois disso. Isso porque, dentre esse meio tempo, novos acontecimentos da vida pessoal dos artistas trouxeram à tona o término novamente. Após se divorciarem, o público em geral acreditou que tudo foi devido a uma traição de Luísa com Vitão, com quem a cantora começou a se envolver após o fim do casamento. No entanto, atualmente, até mesmo o Whindersson, depois de muito tempo, afirmou que não houve traição nenhuma. Sonza, por sua vez, já comentou muito sobre como os boatos da suposta infidelidade a afetaram. Logo após o divórcio com o comediante, a cantora e Vitão lançaram a música Flores com um videoclipe bastante sensual. Ao serem fotografados juntos, os dois inicialmente negaram um possível envolvimento, porém, depois, assumiram que estavam juntos. Isso foi o suficiente para que se criasse na mídia e na internet uma especulação acerca de que Luísa teria traído o Whindersson com Vitão, que inclusive havia comentado "meu casal" em uma foto do comediante e da cantora anteriormente. Tudo gerou memes e piadas na web, além de uma forte onda de ataques contra a famosa. O comediante, por sua vez, não se manifestou, comentando sobre o assunto apenas depois da separação, quando defendeu Luísa de mensagens de ódio. O Whindersson também seguiu a sua vida depois da separação. O humorista começou a ser visto com a estudante Marina Lina Degan, de 22 anos, mas, diferente da ex, não recebeu críticas por ter seguido em frente. Após assumirem o namoro, outra grande notícia surgiu. Whindersson e Maria estavam noivos e a jovem esperava um filho, João Miguel. Meses após Maria anunciar a gravidez, uma nova polêmica surgiu na internet. Luísa, cansada de receber mensagens de ódio, respondeu o internauta que a acusava de trair o Whindersson, criando uma nova lenda de ataques na web. O comediante, por sua vez, resolveu finalmente se pronunciar pela primeira vez sobre o assunto e revelou que não houve nenhum tipo de traição no fim de seu casamento com Luísa. No entanto, o comediante declarou que aconteceram situações que o magoaram e que ele nunca havia falado sobre. Os internautas então culparam o Whindersson por não ter contado a verdade antes, fazendo com que o comediante pedisse que parassem de o atacar, já que estavam causando nervosismo em sua namorada da época, que estava grávida. Depois de passar um período longe das redes sociais, Luísa lançou seu segundo álbum de estúdio, o Doce 22. Em uma das faixas do disco, Penhasco, a artista desabafa sobre o fim de seu casamento com o Whindersson, alegando de forma lírica que foi jogada de um penhasco ao tentar segurar a mão de seu companheiro. Isto fez com que o público criasse um ponto de vista sobre a separação dos dois. A cantora comentou sobre como os boatos a acusando de traição a machucaram. Acho que a mais absurda que tomou uma proporção e que me machucou muito foi que eu tinha traído meu ex-marido com o meu atual namorado da época. Foi uma coisa que me machucou demais, disse ela, reforçando que a história não fazia sentido algum e foi inventada pelos internautas. Depois do mais recente caso de Neymar, internautas desenterraram o caso de Luísa Sonza para expor a diferença de tratamento que os dois famosos receberam. Usuários das redes sociais acusaram o público de hipocrisia e machismo por atacar a cantora, que era inocente das acusações de traição, e perdoar o jogador que admitiu publicamente ter sido infiel.
Vamos lembrar que a internet inteira chegou a ameaçar de morte a Luísa Sonza por ela supostamente ter traído o Whindersson e hoje sabemos que não traiu. Aí vem o Neymar com um texto falando que traiu a namorada grávida e recebe até parabéns. É inacreditável, criticou uma pessoa. Fãs da cantora não se conformaram com a injustiça e foram às redes reclamar da situação. Por muito menos, a Luísa Sonza foi massacrada, não teve apoio e quase se matou por causa de fique de traição. É muito fácil ser um homem famoso no Brasil, pontuou um internauta. Luísa Sonza e Chico Moedas. A pobre da Luísa não tem um dia de paz, hein? Após uma série de boatos, o relacionamento da cantora Luísa Sonza e do influenciador Chico Veiga chegou ao fim. O casal estava junto há cerca de 4 meses e se conheceu através da internet por iniciativa da cantora, que viu um vídeo de Chico em uma rede social e quis saber quem ele era. Durante a entrevista do então casal para um podcast, Chico revelou que o primeiro encontro dos dois ocorreu em um show do cantor Caetano Veloso em São Paulo. Em 18 de julho, quando a cantora completou 25 anos, o influencer utilizou suas redes sociais para se declarar para a cantora e dizer que a desejava todos os dias. A partir daí, o relacionamento do casal se tornou público. No fim de agosto, Luísa lançou o álbum Escândalo Íntimo e nele tinha até uma música dedicada ao então namorado. Denominada Chico, Sonza revelou ter utilizado as letras de músicas que o seu até então namorado gostava como referência para a homenagem. Ele chorou por 20 minutos ininterruptos quando escutou, contou o artista durante a entrevista. Mas nem tudo são flores e na vida da loira muito menos. As crises na relação aconteceram após Sonza suspeitar da traição. Os dois tiveram também algumas brigas por ciúme. Uma delas foi motivada por um vídeo viralizado em que Chico aparece em um bar rodeado de amigos e uma amiga que já teria se envolvido amorosamente com o influenciador. A cantora teria descoberto a possível traição durante a estadia dela no Rio. Luísa se encontrou com Chico e os dois conversaram sobre o assunto e ela soube que a traição aconteceu em um bar no Rio e após conversar com Chico, ela foi embora aos prantos e contou aos amigos sobre o ocorrido. Luísa oficializou o término do relacionamento com o influenciador durante a sua participação no programa Mais Você com Ana Maria Braga. A apresentadora contou que Luísa desmanchou com Chico e que havia escrito um texto sobre o término. Gostaria que vocês escutassem. Hoje me escolho mesmo que me doa, mesmo que por vez eu não queira, mesmo ainda te amando, hoje eu te protejo e não vou te proteger. Mesmo que eu queira, porque você naquela noite, naquele bar, não me protegeu. Mesmo que eu quisesse, hoje eu te dou um adeus por mim e por todas nós. E antes de ir, eu quero te responder que escolher não estar mais com você não é viver o amargor ao invés do amor, como você me disse. Eu vou viver o amor, só não vai ser com você. Amor, como você me disse. Eu vou viver o amor, só não vai ser com você. Ao terminar, Sonza e Ana Maria Braga estavam bastante emocionadas e a apresentadora finalizou dizendo: qualquer outra pergunta vocês falem com Chico. Ana Maria agradeceu Luísa e deu um abraço na cantora. Nessas polêmicas e traições que eu citei aqui, não dá pra negar que houve sim uma passada de pano pelo público nos casos em que os homens foram infiéis, não é mesmo? Deixa aqui nos comentários sua opinião sobre cada casal ou se você se lembra de mais algum caso polêmico que eu não falei. E pra ficar de olho em mais tretas como essas e em tudo que acontece no mundo das celebridades, se inscreve no canal e curte esse vídeo se gostou. Quer que eu fale de alguém específico? Então deixa aqui nos comentários a sua sugestão. Até a próxima!